Estamos começando mais um TeodoroCast. Hoje, Samuel. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio muito especial, né? Muito especial. Coisa boa. Alegria estar aqui de novo. Samuel está sempre aqui presente. Estamos aí. Como sempre, os nossos convidados são pessoas especiais, pessoas que trazem uma mensagem realmente de edificação com propósito para as nossas vidas, primeiramente na mesa, e para você que nos assiste. Hoje, nosso convidado especial, Pastor Anderson Alexandre. seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado, Adriel. Muito obrigado, Samuel. É uma alegria poder estar aqui. TeodoroCast, uma honra. Muito obrigado pelo convite. A honra é nossa, né? O agradecimento, primeiramente, é nosso. Obrigado mesmo pelo tempo, estar aqui junto com a gente. Tá aqui hoje nos bastidores, vocês vão ouvir ele aí, o Presbítero Júnior. Tá ali também. Aleluia, glória a Aí, Deus. ó, tá aqui também. E, pastor, muitas pessoas têm curiosidade de saber um pouquinho mais do pastor Anderson Alexandre. A trajetória. A trajetória dele. Hoje, essa pessoa que representa muito para nós, o nosso convívio, o nosso contexto das pessoas em comum. E conta para nós, pastor. Amém. Pastor Anderson Alexandre. Tem uma frase que me marcou muito. Foi no meu período de preparação na área da teologia, no Seminário Presbiteriano Renovado de 2006 a 2009. Deus me disse fortemente no meu coração no segundo ano, isso em 2007. Faça da sua vida um exemplo a ser seguido e um desafio a ser alcançado. Ou seja, ter uma vida como exemplo e também fazer desta vida um desafio. Uau! Ele conseguiu, em tanto pouco tempo, obter esse resultado. É um desafio. Ele conseguiu chegar em tal lugar. Uau! É um desafio. E não cair no aspecto comum. Mais o mediano, fazer como todos fazem, chegar no mesmo lugar, sempre buscar algo além. E isso veio me marcando durante esses anos todos. Eu comecei como diretor de um seminário com 20 anos. 317 alunos com 20 anos. Corpo docente. Eu me lembro em 2010, fevereiro, fomos no cartório de títulos, abriu o estatuto, CNPJ, no caso, reconhecer o estatuto e abrir o CNPJ, e o rapaz, na época, o senhor do cartório, falou: mas quem vai ser o presidente? Eu disse: eu mesmo. Você tá aqui, ó. Tô aqui. Ele olhou, vai então, assina aqui. E eu assinei com 20 anos. 20 anos. E ali começamos um seminário em Maringá com 317 alunos, corpo docente, estatuto, grade curricular, os acadêmicos engajados, começou a se destacar. No outro ano fizemos a abertura deste seminário em várias localidades do norte do Paraná. E eu comecei a dar aula em 7 cidades. Comecei a trabalhar em 7 cidades. No outro ano tivemos a formatura, formamos 76 alunos em 2012 em teologia. Na época, muitos pastores que estavam no campo não tinham a formação teológica e fizeram a formação conosco. E eu, com 20 anos, liderando, sendo gestor educacional desta instituição e lidando com pastores, com pastoras, pessoas maduras, pessoas experimentadas, pessoas sábias, e de fato vivendo esta frase: faça da sua vida um exemplo a ser seguido e um desafio a ser alcançado. E depois o CTBARI se espalhou, nós chegamos em Portugal, chegamos no Japão, na Espanha, em Moçambique. Eu fui até esses lugares para fazer palestras, dar aula. E mais uma vez, faça da sua vida um exemplo a ser seguido, um desafio a ser alcançado. E veio a pandemia. A pandemia veio, balançou a estrutura, porque a mantenedora do CTBARI deu a nós
toda a liberdade, autonomia. Então nós temos a autonomia de segurar o Boeing, tanto no lado maravilhoso como também na responsabilidade de dívidas, de pagamentos e tudo mais. E veio a pandemia, conseguimos passar, sem precisar de chegar até na mantenedora, olha, faltou dinheiro no caixa, eu tenho que pagar professor, não. Nós fizemos uma boa administração. Eu me lembro até hoje que nós terminamos 2020 com R$ 197 no caixa. Para mim foi um sucesso, porque a pandemia assustou, deu para assustar bem. Eu me lembro até hoje, dia 20 de março de 2020, quando veio então o decreto para nós ficarmos em casa, e eu como empresário, autônomo, como representante desse segmento educacional, a responsabilidade bateu mais forte, porém vencemos. E com a pandemia veio a grande invenção que foi o EAD. Trouxemos o EAD, o Samuel participou deste processo, abrimos o EAD, o site, aulas, atividades, fomos então para a Inglaterra, entramos em alguns estados aqui do Brasil, do norte ao sul, fomos para os Estados Unidos, em outros países da Europa, e o Setembari avançando. Aqui na Venezuela, Colômbia, entramos em alguns países da América do Sul, e mais uma vez, fazendo a sua vida um exemplo a ser seguido e um desafio a ser alcançado. E eu, sem ter esta percepção de inteligência e, por que não, de malícia, eu fui para os estudos ainda mais. E hoje eu vi que foi muito importante ter feito isso. Por quê? Por mais que eu seja um pastor, sou pastor de uma igreja local, vai completar agora 8 anos como pastor de uma igreja local titular, como pastor auxiliar vou completar 15 anos agora no final do ano. Mesmo eu tendo este ambiente religioso, eclesiástico, como pai de família e como homem responsável, eu tenho que trazer o meu sustento e trazer o sustento de casa. E fazer a obra por amor, e quando então for o momento, ter ali o sustento que eu tenho enquanto obreiro da obra de Deus, mas também estar com os olhos abertos. Opa, é preciso trabalhar um pouco mais para trazer uma renda maior? Vamos! E eu fui buscar uma formação. E eu fui buscar uma formação para ser um professor melhor no Setembari. Não, eu quero dar uma aula melhor, eu preciso melhorar como professor, eu tenho que ser um professor muito bom em sala de aula. E eu fui fazer filosofia, depois eu fiz pedagogia, fiz história, pós-graduação em docência no ensino superior, só em teologia 2 graduações, mestrado em educação pela UEM, e este ano, em 2024, eu termino o doutorado em educação pela UEM. E com essa formação, 5 faculdades, mais mestrado, doutorado, tenho possibilidades de trabalhar em outras frentes. Eu posso prestar um concurso e entrar na UEL, na Universidade Estadual de Londrina, na UEM, na Universidade de Maringá. Eu tenho várias possibilidades. E justamente com a minha fé cristã, fazer a diferença naquele lugar. Então eu vou entrar como professor da UEL, fazer o meu trabalho, mas também representar Jesus Cristo naquele ambiente, respeitando o espaço de cada um, porém cumprindo com as ordenanças de Jesus, ser sal da terra e luz do mundo. Então eu vejo várias frentes se abrindo justamente pela minha formação. Então a dica que eu quero dar para você que nos acompanha neste momento é: valorize o estudo. A Bíblia nunca condenou o estudo. A tradição judaica defendia demais a sabedoria, defendia demais o conhecimento. Se você pegar Provérbios, a sabedoria vai ser muito, muito, muito valorizada. Numa interpretação cristológica, vamos entender que é o próprio Cristo, que é a sabedoria de Provérbios. No Novo Testamento, uma defesa também sobre o conhecimento, sobre o ensino,
sobre a aprendizagem. Então, nós temos que combater não a busca pelo saber, nós temos que combater a ignorância. Como diz Sêneca, que é um autor que eu pesquiso na UEM, faço uma pesquisa científica na história antiga, na educação romana, no mundo antigo do Império Romano, Sêneca vai dizer que o mal está na ignorância e que o bem está na ciência. Ou seja, quando você não conhece, você erra. Quando você conhece, se você colocar em prática esse conhecimento, você vai acertar, você vai cumprir com o bem. Então eu quero encorajar você, vença os seus medos, busque pelo conhecimento. Ah, mas e a espiritualidade? Isso é o dever de casa. Todos nós temos alguns deveres. Escovar os dentes, tomar banho, se alimentar, beber água. Então, espiritualidade é um dever primário. A pessoa em casa vai ter o devocional, vai ter o jejum, vai ter a leitura bíblica. Isso é base. Agora, para fora, vá, busque conhecimento, tenha formação. Vou terminar agora o doutorado. Dia 1 de janeiro eu tenho que dominar o inglês. Dia 1 de janeiro de 2025 eu vou cair no inglês, eu preciso falar inglês. É uma necessidade. Sim. E eu tenho que falar inglês aí em 2025, 2026 eu tenho que já estar fluente no inglês. Busque conhecimento, porque nunca é demais e é uma bênção poder conhecer. Pastor, e o senhor falando assim, essa questão do estudo, né, de buscar o conhecimento. Vamos voltar um pouquinho no tempo. As suas origens, o senhor sempre teve essa dedicação na sua caminhada? Como foi o senhor criança, adolescente, essa fase? Eu não vou nem falar jovem, porque ele é jovem, a fase atual dele é a juventude. Mas como foi esse processo? Ou foi durante a caminhada que o senhor percebeu que precisava disso? Ou o Anderson sempre foi a pessoa muito aplicada? Justamente a espiritualidade. O Espírito Santo me conduziu para o conhecimento. Eu, como uma criança, até os meus 12 anos, não tinha um contato com Jesus, mas com 12 anos fui batizado com o Espírito Santo e minha vida mudou. Ali eu fiquei fidelizado no Evangelho. E até ali, tendo as devidas dificuldades da educação que eu recebi, não tinha vontade de ler, vontade de estudar, vontade de trabalhar com conhecimento. Porém, a espiritualidade me puxou para o conhecimento. Eu recebi orientações divinas que eu seria um mestre. E para ser mestre requer estudo, requer esmero, requer dedicação. E eu comecei então a buscar o conhecimento, mas foi justamente uma ação divina que me empurrou, que me conduziu para o conhecimento. Hoje eu me considero, numa interpretação kantiana, Kant vai dizer o que é o esclarecimento? É você sair da fase menor e ir para a fase maior, da menoridade para a maioridade. Na menoridade a pessoa é passiva, não tem autonomia intelectual, ela estuda porque vai ter uma prova, ela estuda porque o professor a obrigou. Na maioridade não, ela tem autonomia, ela lê porque ela ama o conhecimento, Mais ativa. Ela é mais ativa. Então hoje eu me considero assim, já na maioridade, mas até antes, menoridade total. E a espiritualidade, Deus me forjou, me aperfeiçoou, me conduziu a ser hoje uma pessoa de maioridade, que é fundamental em todas as áreas. Por quê? Eu costumo fazer essa distinção entre aluno e estudante. Aluno, do latim alumni, significa sem luz. O aluno ele é passivo, ele faz porque o professor obrigou, ele faz porque vai ter prova. O estudante não, o estudante ele é proativo, ele ama o saber, ele busca porque ele quer o saber e ele já tem esta disciplina a ser cumprida. A educação, do latim educare, que significa conduzir para fora, ou seja, promover uma transformação do indivíduo, a educação tem essa finalidade, pegar a pessoa que está numa condição de aluno e levar essa pessoa para a condição de estudante. Isso vai fazer toda a diferença
lá fora. Por quê? Vamos trabalhar no ambiente religioso. O professor da escola bíblica dominical, professor da IBD, se ele for um professor como aluno, na condição de aluno, ele vai preparar a lição meia hora antes de começar a aula no domingo de manhã. Então ele vai estar dirigindo, lê aí, mulher, qual é o tópico? E chega lá, qual que é o versículo textual, aí é o que? Espírito Santo me ajuda. Sim. Aí chega lá, sai de um jeito, sabe? Sai daquele jeito, sai daquela forma. Ah, Deus sabe de todas as coisas. É para a glória de Deus mesmo. É isso aí. Já o professor da IBD estudante, ele vai dar aula no domingo, na segunda-feira ele já vai ler. Vai ler. Aí na terça ele vai ler. Na quarta, na quinta, na sexta, no sábado já tem tudo pronto. Aí domingo, acorda, faz uma revisão e vai. Na dependência de Deus, porém preparado. E assim é o pregador, é o pastor, isso no ambiente religioso. Vamos para o ambiente da sociedade, o empresário, o profissional, o funcionário. Se ele tem essa autonomia, ele tem uma disciplina, ele tem uma eficiência, uma dedicação, um empenho, ele vai se destacar. Então ele tem que ser proativo, ele vai se destacar. Essa semana eu ouvi de um membro da igreja local, olha, eu pedi as contas onde eu estava a trabalhar, por quê? Eu achei muito bonito o que essa pessoa me disse, porque eu não gostava de ficar parado e o emprego não tinha tanta demanda. Então o patrão chegava, eu ficava limpando as prateleiras, as coisas, só que eu tinha que limpar os lugares que eu já tinha limpo. Então nem estava sujo, mas eu tinha que ficar ali limpando porque o patrão chegou, é chato você ficar parado perto do patrão. E mesmo com o patrão não presente, eu quero trabalhar para poder render. Uau, aquilo me pegou. Eu falei, uau, é isso. Ali é uma expressão de uma maioridade na área profissional. Uma pessoa que quer entregar tudo naquele horário que foi contratado, 8 horas de serviço, ele quer entregar tudo. Ele não está no serviço fazendo outras coisas, ele está no serviço fazendo o serviço. E aquilo me pegou, eu falei, uau, é isso que eu quero para a minha vida. É isso que eu quero puxar para mim, é isso que eu quero colocar como hábito na minha história. Aí também, na mesma semana, eu ouvi de uma outra pessoa, uma irmã da igreja, agora eu não estou mais me cobrando muito, porque eu tinha 10 coisas para fazer, eu fazia 9, eu ficava muito mal. Eu tinha que fazer as 10. Eu não gostava de ficar no serviço e não cumprir com tudo aquilo que eu tinha que fazer. Eu falei, uau, que interessante. Muitos profissionais vão, tem 10 coisas para fazer, se fizer uma... Já dá para satisfeito. Já fiz. E ela, não, olha, eu tenho 10 coisas, eu preciso fazer as 10 coisas. Então, ou seja, trabalha mesmo as 8 horas, aproveita aquelas 8 horas. Isso vai chegar em algum lugar. Sim. Vai crescer dentro da empresa, vai chamar a atenção do patrão, vai crescer dentro daquela área profissional, vai se destacar. Vai se destacar. Vai ter os resultados ali, com certeza. E o conhecimento é muito importante. Invista em você. Você não pode ser a mesma pessoa que você foi ontem. Hoje você tem que ter dado mais um passo na sua evolução. Evolui na sua inteligência emocional, evolui no seu conhecimento de idiomas, evolui no seu conhecimento técnico na área que você trabalha, evolui na sua pessoa, no seu autoconhecimento, cresça em valores, diminui hábitos ruins, aumenta os hábitos bons, erradica os vícios e aumenta as virtudes. Porém, dia após dia você tem que dar um passo à frente, você tem que evoluir sempre. Porque se a pessoa para, ela fica ultrapassada. Sim. Ela pode ser um profissional de qualquer área, mecânico, médico, no ambiente religioso, pastor, pregador. Se ela parar, 10 anos que passa, ela fica ultrapassada. E vem uma geração dia após dia. E pastor, esse que o senhor falou é tão interessante que hoje ainda eu li uma frase em algum livro e estava assim, mesmo que você esteja no caminho certo, se você parar, você vai ser atropelado. Mesmo que você esteja no caminho certo. Então entra muito nisso que o senhor está falando, o senhor está pontuando de avançar, progredir. Hoje eu tenho que ser melhor do que ontem e amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje, e buscando esse crescimento.
Mas agora eu gostaria de entrar nessa questão que a gente frisa bastante também, familiar. Porque quem conhece o pastor Anderson sabe da família linda que o senhor tem, constituiu, né? 3 filhos maravilhosos. E esse processo para a família hoje, como que foi, em que ano, como foi ali essa fase? Porque é interessante também, eu creio que faz parte de toda essa conjuntura, né, de sucesso. É uma missão a ser cumprida. Então, uma pessoa que casa, ela vai cumprir uma missão. É preferível ficar solteiro, ficar solteira, do que não querer cumprir com essa missão. É uma missão conjugal, é uma missão paternal, é uma missão de provedor da família, e tudo isso idealizado por Deus. Como que vai se multiplicar e como que o mundo vai ser mundo além das gerações? Tendo o ajuntamento de 2 pessoas de sexo distinto, a procriação e esse cuidado. Então eu olho muito para a natureza, aí você vê os animais, a mãe cuidando do filhote, então tem todo esse teor da proteção. Isso tem na vida familiar, é o pai e a mãe cuidando da criança, a criança cresce, já tem um entendimento melhor, já consegue andar com as próprias pernas, mas existe esse teor protetivo familiar. Então é uma missão. É uma missão que não é simples, porque a vida a 2 é desafiadora. Então não é à toa que você vai ver pessoas famosas, modelos que foram divorciadas, nossa, mas lindas, e passaram pelo divórcio. Não é beleza que segura relacionamento. A vida a 2 é desafiadora. Requer dos 2 uma entrega. Eu vou ceder, eu também vou ceder, eu vou ignorar isso, eu também vou ignorar, eu vou passar limpo isso aqui também. A pessoa vai conduzindo, mantendo a missão. E nós, enquanto homens, temos a missão de cuidar da esposa e cuidar dos filhos. Sou casado com a Késia por 12 anos, tenho 3 filhos, o Nicolas 10, a Alice 7, a Maísa tem 9 meses. E quando eu chego em casa com projetos, com avanços, com conquistas, eles amam. Eles amam. Então nós estamos a pensar, a prospectar uma viagem daqui a alguns anos para os Estados Unidos. Meu filho ficou maravilhado. Minha esposa, então, uau, esse é o marido com quem eu casei. É isso. Então, não que seja um teor interesseiro, mas a mulher via no pai uma proteção, agora vê no esposo, e o esposo entrega e deve entregar essa proteção. Para isso tem que ser proativo, tem que ter aquele famoso sangue no olho, tem que correr atrás. Mesmo que o homem chegue em casa no final do mês e traga R$ 1.390, ok. Mas se a mulher olhar e falar assim, não, eu vi ele suar a camisa, eu vi ele tendo pegada, eu vi ele arregaçando as mangas e correndo, não. Mesmo que a mulher chega no final do mês e chegou com 9.000 e o cara chegou com 1.390. Não, vem cá, eu vi que você, poxa, você é top. Agora, se o homem mostrar o contrário, não sei, mas vai dar certo, esse boleto é só semana que vem. A mulher fala assim, rapaz, esse mundo aí eu não tô vivendo não, eu quero agilidade, eu quero esperteza. Então esse lado tem que trazer, o homem tem que ter isso. Eu costumo dizer que eu tenho 4, 5 rendas, e graças a Deus por isso. E eu vou ter mais rendas, 5, 6, 7, 8 rendas, e não depositar todos os meus ovos numa cesta só. Você tem que ter várias cestas. Aqui cortou, você tem mais 5, 6 cestas. Sim. Trabalhar hoje vale a pena com investimento, fazer investimento de renda passiva, aplicações hoje em bancos digitais, em conhecer sobre bolsas de valores, ter essa noção, fazer um investimento de um lugar de lazer para alugar ou uma casa para alugar, alguma coisa, mas tem que
Se mover. Tem que se mover, tem que ser esperto. Sim. Porque aí a esposa vai olhar e falar assim, uau, esse homem é top. E claro, em tudo isso o caráter, a moralidade, honrar essa esposa, ser fiel, ser íntegro, ser reto. Eu tenho a graça de dizer, de sempre ter honrado a minha família, de ter honrado a minha esposa até hoje, graças a Deus. E ter essa integridade com a esposa, isso é muito importante, isso é um valor que não tem preço, tem que ter. E com os filhos, marcar a infância dos filhos. Nada nesse mundo, nenhuma conquista vai compensar a perda dos meus filhos em relação a memórias afetivas. Meu pai não pôde ficar comigo porque estava viajando, meu pai não pôde ficar comigo porque estava trabalhando. Não, tem que ter momento com os filhos, criar neles essas memórias afetivas. Nossa, eu viajei com meu pai brincava comigo, trabalhava comigo. E isso é difícil, a gente tem que se corrigir todos os dias. Opa, vou precisar dar uma pausa e vou brincar com os meus filhos. Opa, vou precisar dar uma pausa, eu vou cuidar da esposa. Isso tem que ser corrigido todos os dias. Só que, como diz o próprio Sêneca, que é o autor que eu trabalho na UEM, no processo de doutorado, que termina esse ano, ele fala que reconhecer a enfermidade já é um passo para a cura. Então é isso, uau, eu preciso melhorar aqui, já é um grande avanço. Agora, se a pessoa fala assim, não, eu não tenho nada que melhorar, eu sou uma pessoa correta, e a pessoa tem vários erros. É verdade. Pastor, vários pontos a se destacar, vários mesmo, porque assim, é muito conteúdo de alguém tão jovem e que representa tanta experiência realmente. Uma delas, por exemplo, a gente fala muito de relacionamento. É o indivíduo, a pessoa, eu, nós, você que está assistindo, e o nosso contexto de relacionamento, as pessoas com quem nós convivemos ou com quem nós nos relacionamos. O pastor pontuou sobre 2 pessoas da igreja que trouxeram esse feedback em relação ao trabalho. Eu acredito muito que pela cobertura que eles têm, a mensagem que eles recebem, isso diz muito. Então, mesmo que o contexto fora do teu convívio para eles sejam diferentes, a tua mensagem é mais forte. Então, eu acredito que isso acaba descendo, influenciando. É muito bom. Acaba influenciando. O que o pastor fala nesse contexto da influência? Atrelado com a racionalidade e com a espiritualidade. No contexto ali de relacionamento. O que o pastor fala disso? Sim, eu sou defensor da igreja local, uma igreja sadia, porque eu sou resultado de uma igreja local, aprendi nos ensinos bíblicos, aprendi na palavra de Deus, e eu vejo isso no dia a dia da igreja. Então, chegou um casal conturbado, querendo se separar, vem uma ministração defendendo o casamento. O casal já sai, já pensativo. Chegou um casal cabisbaixo, um membro do casal quer buscar o adultério, aí vem uma palavra sobre retidão, virtude, honestidade, integridade, a pessoa já sai pensativa, ou eu preciso mudar esse comportamento. Então, o meu conselho é nunca deixar de congregar. Se possível, 2 vezes na semana. Caso contrário, devido a muita correria, muita atividade, 1 vez na semana, mas isso é tudo. Isso é muito importante. Eu conversei com uma pessoa que trabalha na igreja e frequenta todos os dias nas atividades da igreja. Eu falei, fulano, como que você consegue? Você está na igreja todos os dias. Eu até admiro, você vem de segunda a segunda. E ele me disse, pastor, eu sei quem eu fui. E eu sei do perigo que é, se eu não continuar na onde eu estou, a possibilidade de eu voltar a ser o que um dia eu fui. Então eu me conheço. Então todos os dias que eu venho, eu estou matando esse velho homem. E aquilo me pegou, aquilo eu falei, uau, é isso. Todo mundo tem um teto de vida, todo mundo tem uma fraqueza. Às vezes para um vai ser a soberba, para outros o dinheiro, para outros a sexualidade, mas todo mundo tem. E ali naquele ambiente de tradição judaica cristã, essa moralidade, uau, é aqui mesmo, é isso que eu quero. Isso é o teor de uma análise sociológica. Numa análise espiritual vem a bênção de Deus,
é um ambiente em que as bênçãos do Senhor são derramadas, uma presença do Senhor é incrível, é maravilhoso. Eu faria a seguinte sugeria para os nossos telespectadores, deles terem mentores. O que é um mentor? Um mentor é a pessoa que chegou no lugar que você quer chegar. Então leia tudo que esse mentor produziu. Acompanhe esse mentor. Hoje pela internet isso é possível. Sim. Beba, se molda sobre tudo aquilo que essa pessoa produziu. Alguma coisa vai acontecer. Então a pessoa quer ser um grande pregador. Um grande pregador no sentido não de sucesso humano, porque isso é relativo. Pode acontecer, pode não acontecer, é plano divino, não é plano divino, isso é indiferente. O teor maior é ser fiel. Mas a pessoa quer ser um grande pregador no sentido de ser fiel nesta missão. Se a pessoa lê vários materiais produzidos sobre pregação, se dedicar nisso, alguma coisa vai acontecer. Sim. A pessoa vai ser melhor do que antes. Então eu faria essa sugestão de olhar e buscar mentores. Nós somos a média das 5 pessoas mais influentes que nos acompanham diretamente ou indiretamente. Então quem são essas pessoas que nós ouvimos? Adão e Eva ouviram a voz da serpente e colocaram tudo a perder. Gênesis 3, perderam o jardim. Então que voz que estamos a ouvir? Que nós venhamos saber escolher as vozes pelas quais vamos parar para escutar. A gente falou agora há pouco, pastor, sobre a influência. Por quê? Normalmente quando você aponta para alguém e fala, olha, cuidado com as pessoas que você convive, cuidado com as suas influências, normalmente isso não é visto com bons olhos, porque o que essa pessoa tem desses influenciadores, desses amigos, é o lado positivo, é o lado bom, é o lado do que ele quer ver ou do que ele está vendo. Porque realmente, na prática, a má influência não é aquela que chega e fala assim, ó, faça isso de errado. Isso não acontece na prática, pastor. Não sei se o pastor concorda com isso. Mas diretamente, a gente não recebe essa mensagem, as pessoas não recebem essa mensagem. Faça isso de errado. Não, abandona tua esposa. Não, falte no trabalho. E sim, o subconsciente das práticas que essas pessoas têm. Então a gente estava falando isso. Por exemplo, cuidado com os seus amigos. Né? A gente imagina que talvez não é um bom ambiente para você. Pode colocar em risco todo o teu patrimônio, a tua família, a tua vida, as coisas que você vive. Não, o pessoal lá é gente boa. Mas é gente boa até que ponto? Quais são as atitudes dessas pessoas que estão te influenciando inconscientemente? É bem isso. Exato. Modelos bons e modelos ruins. As pessoas vão nos influenciar. E no ambiente do dia a dia, no ambiente da quebrada, a coisa vai ser pior. Porque aí eles vão puxar. Não, vamos lá. Ah, você tem medo? É só um assalto. Vamos ali. Coisa rápida e um dinheiro fácil. Você é bobo mesmo, hein? Aí já começa a trabalhar no ego da pessoa. Já começa a trabalhar na identidade. Ah, você não tem coragem. Ah, você é covarde. Ah, então vamos lá, então. Vamos. Aí vem a polícia, tem uma troca de tiros e ali chega a acontecer o pior. Uma morte. Então, tem que tomar cuidado com quem eu estou andando, com quem eu estou conversando, com quem eu estou convivendo. Tudo isso diz muito sobre mim e diz muito aonde eu quero chegar. Então, se eu quero chegar num matrimônio honrado, eu vou andar com pessoas que priorizam isso. Agora, se eu andar com uma pessoa que tem 10 amantes, essa pessoa vai ser, você tá aí só com essa mulher, você aí brigando aí, tendo que aguentar essa mulher? Eu não, eu tenho 10 amantes. Isso vai batendo, vai pingando, pode furar, pode provocar uma influência. Então tem aquela frase, água mole, tanto bate, até que fure. Exatamente isso aí. Pedra dura, tanto bate até que fura. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então vai ali, não, veja bem, mas se eu fosse você, você tinha que fazer igual eu. Vai pegando, uma hora pode ser que pegue.
Então a gente tem que buscar bons exemplos. E eu, como pastor de igreja, vou então fazer a autodefesa. Na igreja você vai encontrar pessoas que necessitam de ajuda? Sim. Pessoas que não são perfeitas? Yes. Pessoas que precisam de aperfeiçoamento? Ok. Mas também você vai encontrar pessoas que já passaram por esse processo. Pessoas que são modelos, que são exemplos, pessoas de caráter. Que, ao meu ver, não querendo generalizar, que em outras áreas o teor da conversa é outro. A exaltação é, ó, eu catei, ó, eu peguei, ó, eu fiz isso, eu passei a perna mesmo porque eu sou esperto. A vantagem é contada de outra forma. Então, o ambiente em que a gente percorre diz muito. Isso é muito importante. O senhor falando sobre essa questão de mentores, é uma dúvida que eu tenho, a gente já conversou várias vezes lá no CTBAR, mas é interessante saber o pessoal que está nos acompanhando. Hoje, o senhor pai de família, professor, reitor do CTBAR, pastor de igreja local e jovem. Vocês estão vendo. Pastor, seus mentores, como que foi esse processo? Claro que o senhor explicando aqui, como o senhor já estava sendo direcionado a esses pontos destacados, mas os seus mentores, quem são, atuais, e também quando o senhor começou lá, olhar para esse mundo diferente, para querer avançar, tinha pessoas específicas, seja familiar, seja até mentores de forma indireta? Perfeito. Porque é uma curiosidade para nós. Os mentores vão sofrendo mudanças na nossa caminhada. Diz muito sobre o que estamos a conquistar naquela fase, naquele período. Então, mentores que eu tive no ambiente religioso, que foi na época de seminarista, depois o início da vocação pastoral. Em 2010 eu fui ungido a pastor e também assumi a gestão, a direção do seminário. Meu mentor, pastor Celso, pastor de igreja, líder, pregador, um líder espiritual incomum, diferenciado, uma autoridade no mundo espiritual incrível. Na área de ensino, os professores pelo onde eu passei, os professores do seminário Presbiteriano Renovado, eles me marcaram, tanto é que um desses professores era formado em filosofia, foi daí que eu busquei então a minha formação em filosofia, acaba tendo essa influência. Olha, sim. a influência batendo, a influência chegando. Sim. Porque é alguém que está numa posição de influenciador na sua vida, que uma frase que essa pessoa fala, a pessoa pega. Uau, peguei. Uau. E aí joga até uma responsabilidade no influenciador. Eu tenho uma pessoa que fez aula comigo e eu, indiretamente, trazendo em sala de aula, olha, faz um curso de teologia, igual você está fazendo aqui no CTBAR, depois você faz uma validação, ok? E depois você faz um curso de licenciatura, você fecha bem o seu currículo. E a pessoa fez. E agora a pessoa foi para a parte da tecnologia, está trabalhando com celular e tal, com outras coisas. E não exerceu essa área. Sim. E aí a pessoa pegou e falou comigo ontem, me achei, eu amo tecnologia, eu fui lá para a área das humanas tal, mas nossa, eu amo. Aí você traz até uma responsabilidade para quem foi o influenciador. E aí eu falei, olha, mas não é perdido essa formação das humanas, teologia e licenciatura em história, você pode e deve usar na igreja local. Tem discipulado, tem EBD, tem cursos para casais, tem cursos teológicos, tem as próprias pregações. Isso não é perdido, pelo contrário, isso é válido. Está habilitado. Para isso aí, Então teve a influência do seminário, aí depois tem a influência do próprio Hernandes Dias Lopes, que a gente acompanha já há um tempo, lá da época do seminário de Cianorte, a influência do Augusto Nicodemos, pessoas acadêmicas que escrevem, que dão aula, que pensam a teologia, e agora eu venho tendo influência na área científica. Como eu sou um pesquisador que trabalho com pesquisa
como acadêmico na UEM, Universidade Estadual de Maringá, no meu processo de doutoramento, estou encerrando agora neste ano, daqui 3, 4 meses eu encerro, então eu estou vivendo muito isso, pesquisa, escrita, como produzir um conhecimento, como trazer uma contribuição intelectual, como trazer uma escrita científica, acadêmica, então isso está sendo a minha influência atual. Aí eu penso em pesquisadores da minha área, Paulo Funari, que é um grande pesquisador em área de arqueologia, o meu próprio orientador, professor José Joaquim Pereira Melo, o Neto, que me influencia na área da educação antiga, na área da história antiga. Então, isso está me influenciando porque eu estou vivendo isso. Sim. Quero produzir um artigo e publicar numa revista conceituada pela CAPES, uma revista A1, igual a Cielo, uma revista A2, A3, A4. Quero ser um parecerista de revista, analisar artigos, e já faço isso, eu já estou prestando um serviço na Universidade Federal Tecnológica do Paraná, campus de Apucarana, e eu faço essa correção de artigo, pessoas que escrevem, enviam o artigo é aceito, só que tem que ser corrigido, colocar algumas pontuações. Então esse mundo me encanta, esse mundo me fascina, que é o mundo que eu estou vivendo hoje. Então eu penso hoje como ser um melhor pesquisador, um melhor orientador, um melhor professor, um melhor gestor. Para mim a academia é isso. Então perguntar para um professor de 90 graus, ele vai dizer, para mim a academia é dar aula. Mas como eu fui experimentado e eu vi 360 graus, para mim a academia é pesquisador, professor, orientador e gestor educacional. Há todas essas frentes. E normalmente a pessoa é um bom pesquisador, mas não é um bom professor, é um meia-boca gestor, e o desafio é ser bom, pelo menos fazer o que se deve fazer com essas frentes. E aí eu trabalho bem, eu trabalho na pesquisa, trabalho bem como professor, trabalho bem como orientador, trabalho bem como gestor, no sentido assim, queima no meu coração e quero produzir mais em tudo isso. Eu quero produzir o máximo que eu puder nisso para poder dar uma boa entrega. Mas hoje esse mundo educacional está me influenciando, aí tem esses pesquisadores, esse ambiente acadêmico que me pega. E um pregador hoje atual que eu vejo que uniu essas duas coisas é o JB Carvalho, de Brasília. Você ouve, é um homem muito intelectual e desse chão de fábrica da igreja, é pastor de igreja, uma igreja com seus 7.000 membros, algo do tipo em Brasília, ou algo nesse sentido, e ele fala de coisas acadêmicas com a maior naturalidade, algo próprio dele, e esse ambiente cristão, espiritual e acadêmico, e eu me vejo nele, falo, uau, é possível você sair do marasmo, porque se deixar, as pessoas nos convencem a ir para as águas rasinhas. Não, calma, não entendi nada do que você falou, e aquilo vai te pegando. Então já não vou mais entrar tanto como eu entrei. Eu estava pregando, aí uma irmã da igreja fez o seguinte comigo, temos que viver uma mensagem cristocêntrica. Aí a pessoa fez assim, Cristo no centro, Cristo, centro, Cristo no centro, cristocêntrico. Aí a pessoa, olha só. tipo, sim. Não estou entendendo, e para que falar isso, né? E aí você vai meio que sendo coagido. Opa, então Cristo no centro, tira Cristo no centro. Mas a pessoa tem que ouvir, porque ela vai ouvir em algum momento, e ouviu com você. Você está dando a chance dela ouvir com você e você poder contribuir, dar um passo a mais no conhecimento dessa pessoa. Então, quando eu ouço o JB Carvalho, eu falo, uau, é possível ir além. É possível. Pode ir. Professor Samuel
fez aqui uma pergunta muito legal em relação ao mentor, a mentoria. Construindo uma linha do tempo. A gente pegando nós aqui como indivíduo lá do início, do nascimento, bebê, criança, o pai, a figura do pai. A gente encontra hoje na nossa sociedade muitos acontecimentos que na raiz do comportamento está ligado à paternidade. Então, criando essa linha do tempo do ser humano, nosso, das pessoas, do homem, da mulher, o primeiro mentor trazido ali na realidade, o pai, ele vem trazendo ali reflexos, ele vem trazendo ali exemplos, muito bem pontuados pelo pastor, ele vem trazendo ali situações que o indivíduo vai passando, vai absorvendo, vai vivendo, e aquilo, num dado momento, que é o antes e o depois, a virada de chave, a maioridade, pode trazer consequências boas como ruins, por padrão de comportamento, por influência, aquela coisa toda. Que ao passar do tempo pode ser rompido, pode ser buscado a identificação, olha, poxa, isso aqui é fruto disso, um perdão talvez, aquilo que mude a chave. Para o pai e para o filho, nesse sentido, qual a mensagem do pastor por essa responsabilidade? Boa. Eu vejo muito isso no meu filho. Meu filho tem 10 anos e eu até brinco com ele assim. Eu falo assim coisas bem malucas do que eu quero ser. Aí ele já saca que eu tô tirando sarro dele. Sim. Ele fala, pai, eu também quero fazer isso, né? Tipo, coisa assim, bem cômica, bem assim, nada a ver. Ele fala, filho, eu tô pensando em ser astronauta e pisar em Marte. Aí ele já vê que eu tô tirando onda com ele. Eu também, pai, eu quero também pisar em Marte. Porque tudo que eu quero, ele quer. Aonde eu vou, ele vai. É minha figura, é minha cópia. Ele segue meus passos. E eu vejo a influência é nítida, é exata, ela realmente existe. E eu tenho um lado da paternidade que eu não tive pai, não tive a presença paterna. Então cresci sem ter conhecido o meu pai, sem ter chamado uma pessoa de pai, um homem na figura de pai, sem ter feito essa verbalização. Mas Deus me deu todo o preenchimento. Eu me lembro até hoje, em 2007, no segundo ano, dentro do seminário, abatido, problemas aqui e ali, algo pontual naquele momento. Sempre era ali uma questão financeira ou desafios existenciais. Ficar sozinho, final de semana no seminário, e os demais seminaristas saíam para suas cidades, alguma coisa desse sentido. Também longe de casa, não estando com a mãe, naquele momento ali com outros alunos, e ficar à noite, e horário para comer, horário para tomar café, então você não tem mais aquela liberdade de abrir a geladeira, de ter uma vida tal, como antes. E eu bem triste em toda essa área paternal, e eu fui orar e Deus me deu uma palavra. Salmo 2, tu és o meu filho, e hoje eu te gerei. E aquilo trouxe uma cura. Paternidade divina em duas frentes, no sentido de Salvador e no sentido de pai. E de lá para cá eu tenho tido os melhores conselhos. Eu vejo o próprio Deus me guiando, me conduzindo, apontando o caminho, direcionando, que poderia ser um pai que me daria essas direções. E por não ter, tem o próprio Deus que dá as direções. Agora, se o pai é presente, no sentido de que ele existe e não está morto, cabe a ele fazer isso. Se o filho tem um pai que é presente, cabe a esse filho buscar o recurso no pai. Por que eu digo isso? Deus, ele trabalha muito com economia. Deus não vai fazer aquilo que nós temos que fazer. Então, se é do pai a responsabilidade, é do pai. Quando então é um caso em que a pessoa não tem pai, cresceu sem paternidade, Deus então, deixa comigo que eu vou assumir essa responsabilidade. Mas caso contrário, é o do pai, o pai tem que exercer, tem que ser presente, assumir, né? Tem que assumir. Pastor, e agora falando do CT-BAR novamente, como que o senhor vai parar lá dentro? Como que foi esse processo aí para
entrar já direto na reitoria desse seminário tão importante. Surpreendido aqui, no finalzinho a gente vai dar uma ênfase mais. Mas como foi esse processo para o senhor entrar lá como reitor, como diretor, aos 20 anos? Muito 20 novo, anos. jovem. Tinha acabado de fazer 20 anos. Olha aí. Ou seja, 19 anos e meio. Um exemplo. Como que foi esse processo mesmo de escolha, a estruturação, o processo ali de criar o sonho, né? O seminário? nascimento do projeto. Como que foi o germinar dessa semente? Foi assim, eu fui para Cianorte, o pastor Celso, olha, vou enviar você para o seminário, você vai fazer um curso de teologia. Porque em 2005 eu tinha pregado na igreja mãe, que é a igreja sede, eu era de uma igreja filha, de uma congregação. Aí o pastor da congregação já vinha me acompanhando, gostava das minhas pregações, gostava da maneira como eu pregava. Chegou então o pastor Celso e falou: olha, tem um rapaz lá na minha igreja que você tem que ir trazer ele para pregar aqui. Ah, então traz ele terça-feira agora. Aí eu fui e preguei numa terça, isso em 2005. No cinema? No cinema. No cinema eu preguei lá e ele ficou impactado, falou: peraí. Aí naquela época você ouve o Ricardo Gondim? Eu falei: ah, já ouvi já alguma vez. Nossa, mas você prega demais. E foi uma pregação que eu tinha preparado por 3 meses, dentro do monte. Nós pentecostais tem essa maneira de orar na mata, então todos os dias eu ia na mata. Todos os dias eu preparava aquela mensagem, preparava aquela pregação. Então quando eu preguei, estava tudo bem já montado, com graça e conhecimento. Ficou impactado. Passou 3 meses, vou te mandar para um seminário. Escolhe o seminário. Escolhi, já tinha ouvido falar de Cianorte. Fui em Cianorte, era o dia da matrícula. Já fiz a matrícula. Na outra semana já comecei. Aí eu fiz os 4 anos, 2006, 2007, 2008, 2009. Chegou em 2009, me formei. O pastor foi na formatura e tal. Aí, em dezembro de 2009, nada. Eu falei: ué, como assim? A pessoa me enviou para Cianorte, pagou, na época, coisa de 40 mil no final de tudo, um grande dinheiro naquela época. Sim. Eu falei: mas isso, E agora? não tem nada, e não tinha nada. Não tinha nada, esse era o mais delicado, não tinha nada. Eu falei: mas como? Não bate, não faz sentido, não tem sentido. Me mandou. Esse era o tudo, era só te mandar, você ter o preparo. Ué. E aí algo dizia pra mim: eu não vou arrumar um emprego, sendo que eu me preparei para a área da teologia. Então eu não me via chegando em Maringá e começar como profissional A e B. Eu queria continuar nessa jornada. E os meus amigos que se formaram, o fator influência, todos já tinham pego igreja para pastorear. Eu falei: e agora? Eu estudei, vou ter que voltar para Maringá e trabalhar. Aí eu fiquei na cola do meu pastor, onde ele ia, eu ia. E aí jogando um verde, mas aí eu tenho uma igreja ali no Liberdade, então pode pegar. Quando ele falou pode pegar, eu falei: pronto, não tem nada mesmo. Tipo, não tem nenhum projeto, nenhum script, nada. Não tem nada. Só que o homem não tinha, mas Deus tinha. E aí nós fomos orar na mata. Nós orando na mata e tal, e eu na cola dele. Ele ia pra cá, eu ia pra lá, ele ia na cola dele. Ele ia pra cá, eu ia pra cá e tal. Aí na mata a gente orando, isso já na segunda semana de fevereiro. E ele levanta, falando em línguas, chega até em mim: Deus está mandando nós abrir um seminário. Chegou a direção, este é o destino, esta é a direção que Deus está dando. E aí pode abrir o seminário. Dentro de 7 dias, corpo docente montado, estatuto pronto. A célula do cartório. Já fui pro cartório, já fiz o edital de convocação, a montagem da diretoria, o conselho fiscal. E o conselho fiscal e a diretoria decidiu o meu salário. Eu queria R$700 dá pra ele. Não, eu pretendo casar, aumenta esse valor aí. Aí não, então R$1.000 pra ele, tá bom, então tá, R$1.000 e tal, montou. Aí fui num culto domingo, gente. Quem quiser fazer teologia, o Anderson está aqui para fazer a matrícula de vocês. Se Deus é por nós, já deu o brado final. Começou a chegar a galera e tal.
Dentro de 10 dias, 317 alunos, o corpo docente, É isso aí. CNPJ aberto, matrícula entrando, mensalidade correndo. Começamos na igreja, cadeira de plástico e tal, dentro da igreja. 3 meses depois, alugamos o ambiente do lado, o espaço do lado. Fomos numa fábrica de cadeiras, naquela época muito dinheiro, 16 mil reais em cadeiras, parcelamos, a própria instituição bancou. E de lá para cá, desde 2010, a instituição se mantém. Ela tem uma gestão financeira saudável. Então a mantenedora mantém o aluguel do espaço, a gente entra com um valor simbólico, coisa de 5% do aluguel todo, a gente entra com 5%, que é um valor simbólico, e a instituição se mantém. Então tem lá funcionários, a instituição mantém, tem corpo docente, a instituição mantém, tem os investimentos, a instituição mantém, tem as melhorias, a instituição mantém. E passamos a pandemia. Sim. Passamos a pandemia, estamos lá, mas com uma educação financeira muito bem saudável. Olha, tem que trabalhar com uma boa gestão financeira, porque senão poderíamos chegar numa situação de quebrar. E aí, mantenedora. Quando eu digo mantenedora, é a Igreja Batista Renovada. Sim. O seminário é Seminário Teológico Batista Renovado. Sim. O CTBAR é uma instituição da Igreja Batista Renovada. E eu sou o gestor, sou aquele que trabalha na linha de frente para comandar. Mas não é meu, e sim eu sou um prestador de serviço dessa instituição, que vai fazer 15 anos agora. 15 anos. Que para mim também tem um teor pessoal. Eu sei que isso tem um valor pessoal e não Deus sempre me orienta. Isso não vai ser mérito aos olhos da sociedade, mas sempre aos meus olhos. Ficar 15 anos no mesmo lugar diz muito sobre a pessoa. Isso. Porque senão a pessoa, eu já fiquei nervoso, fui lá e já pedi as contas. Eu já fiquei nervoso, fui lá e caí fora. Leve desaforo. Leve desaforo, já briguei com o patrão veio querer falar umas coisas pra mim e eu já não engoli o sapo. Não, são 15 anos. 15 anos com desafios, 15 anos com coisas boas, 15 anos com coisas difíceis. E tudo leva a crer que aí pode gerar uns 18 anos. Quando não, 20 anos. Se chegar nessa marca 18, 20 anos, uau! Para mim isso vale muito. Olha, eu fiquei no mesmo lugar por 20 anos. E aí tem projetos pessoais, pretendo fazer um concurso, entrar numa UEL, entrar numa UEM, numa Federal de Curitiba, que é a área pelo qual eu estou me formando, e eu posso adentrar nesses lugares como concursado e cumprir com a palavra de Deus e ver o que Deus tem para nós. Construindo uma figura da mensagem que o pastor compartilhou com a gente, deixou para nós hoje aqui. Eu tenho certeza que você anotou, porque eu anotei, eu acho que você anotou também. Uma mensagem muito forte quanto ao indivíduo, a pessoa, homem ou mulher, o caráter do homem, a constituição da família, com o início de uma missão sobre a casa, a esposa, os filhos, a multiplicação da terra, a responsabilidade desse mantenedor com tudo isso, está linkado ali com o desafio, né, com a missão dele. Tudo isso ligado à espiritualidade, ao peso espiritual sobre a pessoa, sobre nós, né, com a direção, com a clareza de que o que Deus manifesta e mostra para nós no caminho, da direção. Isso também linkado com o relacionamento das pessoas, que muita gente, pastor, no dia a dia, associa a igreja a rituais, a cumprimento de presença, só preciso ir. Mas não, quando a gente fala do relacionamento a 5 pessoas, no contexto igreja local, isso também é muito verdade, né? Porque você automaticamente começa a se envolver com departamentos, com os desafios daquele departamento, com as pessoas, submisso a um líder, né? Servo ali de prontidão ao pastor, ao líder, à pessoa que está fazendo a gestão da tarefa, o que for ali. Enfim, com tudo isso, essa mensagem cria uma pessoa ideal, seja homem, seja mulher, e para todos esses desafios, o pastor muito bem pontuou sobre o direcionamento para cada uma delas. A pessoa que fica 15 anos no mesmo lugar,
né, que segura a rédea ali e não desiste, né? O pastor passou muito forte essa mensagem de segurar, sustentar. O casamento, perseverança. Perseverança é a palavra que resume, é a palavra-chave, que realmente vira a chave no nosso entendimento, né, para o entendimento para quem está passando por alguma dessas situações, ou talvez todas. Né? Hoje, particularmente encerrando o processo de doutoramento, 4 anos de doutorado, eu tive muitos motivos para desistir, mas por Deus ter forjado e por ter aumentado ainda mais esta qualificação de perseverança, eu não desisti. E eu tive vários motivos. Eu estou praticamente fazendo um 3º doutorado. Fiz um texto, não, ainda não está adequado. Fiz um outro texto, não, ainda não está adequado. Estou fazendo um 3º texto. Então eu tive inúmeras razões, não, eu vou parar. Não é para mim, não, está difícil. O orientador é exigente, o orientador pega no meu pé, o orientador quer que eu seja um novo Einstein. Sim. Eu vou parar. Não, eu fui. E é claro, a mão de Deus me conduzindo, dando a direção, me sustentando quando eu pensei em parar. E eu com essa mensagem, tudo que eu começo eu tenho que terminar. Então eu tenho comigo este ensinamento. Tudo que eu começo eu preciso terminar. Se eu começar um livro, eu tenho que terminar. Se eu começar uma série, eu tenho que terminar. Se eu começar um filme, eu tenho que terminar. Se eu começar um curso, eu tenho que terminar. Se eu começar um curso de moda, o que eu quero com moda? Eu preciso terminar. Se eu começar um curso de árabe, mas você trabalha mais com grego e hebraico, mas começou um curso de árabe, eu tenho que terminar, eu tenho que ir até o fim. Mas você trabalha mais com hebraico, Antigo Testamento, grego, Novo Testamento, da Bíblia. Não, mas eu comecei um curso de árabe. Migra para outro, para o hebraico e o grego. Não, eu preciso terminar. Então isso é muito forte comigo. Tudo que eu começo eu tenho que terminar. Por quê? Porque eu fiz uma conta, uma balança. Uau, se eu tivesse terminado tudo que eu comecei, eu estaria mais adiante. Eu teria mais conhecimento, eu teria mais preparo, eu teria mais coisas. E essa questão da perseverança, que o pastor fala e vive, reflete até para os alunos, para o corpo discente ali do seminário. Porque eu sou fruto ali de CETEBAR também, me formei em 2019, tive o privilégio de ter o pastor Anderson ali também como professor. E sempre incentivando a classe nisso. Eu lembro, às vezes, chegava ali nas quartas-feiras, a gente foi a primeira turma de quarto, e às vezes ali antes de tocar o sino, alguém conversava, estava meio desanimado, e a gente, não, vamos perseverar, vamos concluir o curso, é benção. Aí o pastor Anderson entrava na sala e aula e incentivando o pessoal, aí chegava na hora do intervalo, não, eu vou continuar, não vou parar não, e se formaram com a gente também. Então isso acaba refletindo, né? A questão volta da influência, e é isso que a gente tem a transmitir nesse momento para todos que estão nos acompanhando. Assim, a vida, a trajetória do pastor Anderson, do ser humano Anderson Alexandre, é uma trajetória de muitos desafios, sim, mas de muita perseverança também. A frase muito bem colocada, que o pastor pode repetir para nós. A frase é: faça da sua vida um exemplo a ser seguido e um desafio a ser alcançado. Então isso reflete muito e explica o porquê que ele está aqui, por que chegou onde chegou, né? Em todas as áreas, familiar, espiritual, pastor de igreja local, e sabendo lidar com cada um desses ciclos, que às vezes lá na igreja local, o que o membro quer ali, ele fala assim, eu preciso do abraço do pastor, ele é o pastor ali, sim, aí já chega, figuras, sim, né? Chega uma hora, o mestre está aqui também, só que chega outro momento, eu quero o pai que vai jogar uma bola comigo, vai brincar, o pai está aqui presente, o meu esposo, o esposo está ali presente, e isso é fenomenal, aqui está a chave do sucesso. E a igreja local me marcou muito. Vou completar 8 anos agora como pastor. Tive inúmeras razões para abrir mão, desafios, problemas, conflitos, confrontos, adversidades. Mas fui perseverando, cheguei onde cheguei hoje. E eu sou uma pessoa melhor por ter passado pela igreja local. Visão de humanidade, visão existencial, visão espiritual, visão da sociedade, visão da humanidade. Isso ajudou muito. A igreja local, eu sendo ali o pastor titular,
me deu muito crescimento. Muito legal. Maravilha. Pastor, agora pra gente fechar. Tua mensagem tá muito bem clara, nós recebemos, eu tenho certeza que quem tá lá também tá recebendo. Agora, aquela mensagem que o pastor tem agora para deixar realmente direcionada aquilo que o pastor sente no coração de dizer para essa pessoa que está agora assistindo e recebendo tudo isso. Eu tenho certeza que esse encontro aqui, né, as 4 pessoas da mesa, nós 3 e você, vai receber agora essa mensagem. A mensagem que eu quero deixar para vocês é manter a ordem dos relacionamentos, não inverter a ordem dos relacionamentos. Primeiro Deus, espiritualidade. Faça como Jó, os filhos dormindo, de madrugada ele levantava e fazia sacrifícios a Deus, em prol dos filhos. Então, Deus, primeira coisa. Segunda coisa, o segundo relacionamento consigo. Vai fazer academia, vai fazer corrida, vai fazer um esporte, vai cuidar de você, assistir o filme, a série, fazer o bem para você, se amar, se valorizar, viver com você. Você tem que ser a pessoa que mais goste de estar com você. Terceiro, o seu relacionamento conjugal. Sua esposa, o seu esposo, sirva, honre, dê o seu melhor, trate bem. Junto com esse relacionamento conjugal, o relacionamento familiar, pai, mãe, parentes, amigos e tudo mais. Quarto, relacionamento profissional. Contribui na sociedade, faça a diferença na vida de uma pessoa. Trabalhe não por trabalhar, trabalhe por influenciar vidas, por somar na sociedade, por cumprir um propósito existencial. E quinto, o seu relacionamento na igreja local. Vá numa igreja local, numa igreja séria, frequenta realmente os cultos, trabalhe nesta igreja como obreiro, como ministro, enfim, em alguma área, mas contribua. Porque realmente ali é um lugar maravilhoso para tocar em pessoas, tocar em vidas, e ali você vai cumprir de fato o seu propósito existencial. E juntando tudo isso, dá para nós resumirmos em amar a Deus e amar o próximo. Então evite cometer um crime. Depois que você cometer um crime, pode ter o perdão? Pode, mas a consequência será cruel. Então o crime de um adultério, o crime de um roubo, o crime de um homicídio, o crime de uma pedofilia, o crime de coisas terríveis, não compensa. Fuja, fuja. Fuja da aparência do mal, porque aí depois, quando a pessoa cai numa cadeia, quando a pessoa cai num juramento de morte, aí é trágico. Então, graças a Deus, nós temos aí consciência limpa, não cometemos nenhum crime e nem vamos cometer, graças a Deus. Eu aprendi muito e estou edificado aqui agora. Sem ter que falar do homem, né? Tá aqui uma pessoa que te vende, tá? Pessoal aí, principalmente o pessoal do Atmosfera Jovem, nós vamos iniciar agora, passando um curso do discipulado ali no ATM. E o pessoal, você vai aplicar, não, show de bola, legal. Fala assim, não, eu vou ir porque eu tive um professor top ali, então por isso que eu tô encarando. Mas a gente sempre tá falando do Senhor ali pro pessoal, incentivando também essa juventude, já está entrando no seminário, tem vários jovens que já começaram ali nos sábados agora também. Verdade. E estão super empolgados e isso é muito abençoador para nossas vidas. E tem que ressaltar o CT Bar aqui também, né? Muito legal. Pastor Anderson. Ó, vamos deixar aqui, ó. Instagram, os contatos. Dá do para CT Bar. você seguir o nosso Instagram, CT Bari Teologia, o meu PR Anderson Alexandre. Quer fazer teologia presencial? Temos. Na turma de segunda à noite, na turma de sábado à tarde, e temos também o CT Bar EAD, no seu horário, de qualquer lugar, você vai estudar teologia, a Bíblia conosco. Amém, maravilha. Pastor, mais uma vez, obrigado pelo seu tempo, obrigado por essa presença. O presbítero Júnior que está aqui no bastidor também, um abraço, vem acompanhando aqui o pastor. Muito bem acompanhado sempre, né? As pessoas com quem a gente vai se conectando e se conhecendo e relacionando. E é isso. Guarde no teu coração tudo que você ouviu aqui hoje
Eu tenho certeza que a gente vai ouvir um feedback, um Com testemunho certeza. de alguém que com certeza vai ter a sua vida transformada, vai mudar de vida, vai virar a chave depois de hoje. E o segredo é perseverar. Muito obrigado. Nós Começou, agradecemos, conclua. começou, conclua, exatamente. E como sempre dissemos, simples assim. Deus abençoe você, curta aqui o vídeo, compartilhe, envie essa mensagem para quem você sentir no coração e vamos avançando. Vamos avançar. Muito Um obrigado. abraço, Um tchau. abraço. Tchau, tchau, gente.